Você é mimado demais para empreender. Reclama de tudo, não sabe dar feedback, não sabe resolver os problemas quando tem um cliente insatisfeito e acha que vai ser um bom empresário assim. E a verdade é um pouco dura, mas não é assim que funciona. E infelizmente, empreender não é para quem é mimado. Muita gente sonha com empreendedorismo justamente por causa da liberdade, ser seu próprio chefe, e parece um sonho quase platônico que as pessoas vendem. Você poder trabalhar a hora que você quiser, da onde que você quiser, fazer o que você bem entender. Sendo que, na verdade, todos esses benefícios geram mais consequências do que a maioria das pessoas consegue lidar. O sonho de, do nada, ganhar 100 mil reais em 7 dias também lida com a consequência de olhar para frente e perceber que no próximo mês você vai ter zero de receita. O sonho de trabalhar quando você quiser, onde você quiser e como você quiser, também significa que você vai ter que lidar com as consequências da sua própria procrastinação e da sua vontade de não fazer absolutamente nada naqueles dias. O sonho de você ter milhares de clientes também significa que você vai ter centenas de reclamações e pessoas falando mal do seu negócio ou do seu produto. E essa sensação e essas consequências poucas pessoas são capazes de lidar. O que você percebe é que muitos sonhadores, quando decidem montar a sua própria empresa, se veem com os dilemas simples do mercado de empreendedorismo, mas que eles não conseguem lidar. Seu primeiro funcionário demitido é quase uma facada no seu coração. E você nunca vai conseguir lidar direito com a ideia de demitir alguém. Ou então, mais simples ainda, o seu funcionário te entrega algo ruim, um trabalho mal feito, e você não consegue dar um feedback de fato para ele exercer o que você contratou ele. Para você empreender, você vai ter que aceitar que não, nem todo mundo vai gostar de você, principalmente seus funcionários. Talvez não gostem de você. Talvez você tenha que dar notícias ruins, talvez você vai ter que criticar o trabalho de outras pessoas, talvez você vai ter que ter muitas conversas difíceis, você vai ter que saber negociar, você vai ter que saber exigir coisas para os seus clientes e não só aceitar tudo que eles te oferecem. E quando você é mimado ou simplesmente não está aquém de todas as consequências de simplesmente decidir que vai empreender, isso tudo é um choque. Muitas vezes você acaba travado, muitas vezes você desiste, muitas vezes você simplesmente percebe que aquilo não é para você. E como eu te disse, o empreendedorismo que é vendido na internet são 1 milhão de maravilhas. Cara, quem nunca sonhou em acordar num dia ruim e simplesmente desistir de trabalhar? Não precisar trabalhar. Ou então, você decidiu que vai fazer uma viagem com a sua namorada e vai passar 7 dias na Europa. E tudo bem, você não precisa dar justificativa para ninguém, você não precisa agendar umas férias. Só que isso tudo é muito bom para te vender treinamentos, isso tudo é muito bom para te vender sonhos. O problema é que poucas pessoas dizem as consequências justamente dessa liberdade toda que você tem. Então, indo um pouco mais a fundo nisso. Por exemplo, a ideia de você fazer o que você quiser a hora que você quiser. Só que na prática não funciona bem assim. Quando você acordar num dia ruim, mas sua empresa continua no negativo e você ainda precisa entregar resultados, o que você vai fazer? Você simplesmente vai viver na ideia do empreendedorismo, que você trabalha de onde você quiser e você faz o que você bem entender? Ou você vai sentar no computador e começar a pensar, o que eu posso fazer? E tudo isso, principalmente, sem precisar que ninguém te cobre. A maioria das pessoas que sonha com a ideia de não ter um chefe só produz quando tem um chefe, quando tem uma pessoa ali te provocando, te puxando e te cobrando justamente por resultados. Quando as pessoas não têm essa pessoa te cobrando por resultados, não tem essa cobrança interna mesmo, o que acontece? Procrastinação, perda de tempo e só fica ali postergando, postergando, postergando. Muitas das pessoas que chegaram no digital, sonham com empreendedorismo, no final das contas, simplesmente não são capazes de lidar com a sua própria liberdade que eles conquistaram e que eles sonharam. Ou então você decide que quer ser um grande líder dentro da sua própria empresa. Mas quantas vezes você já disse que você vai ter que dar notícias ruins, você vai ter que demitir funcionários, você vai ter que exigir coisas dos seus funcionários, e muitas pessoas não conseguem fazer isso. É só você ver ao seu redor. Você consegue dar notícias tristes? Você consegue ter conversas difíceis? Isso é uma coisa dolorosa para você? Ou que te trava? Muitas pessoas não conseguem exigir absolutamente nada das relações que elas têm. Tudo tá bom, tudo elas acatam, tudo tá ótimo. E isso tudo para manter aquela imagem de bonzinho, aquela imagem de ser adorado por todos, seus funcionários te idolatrarem, as pessoas no Instagram te adorarem, seus clientes te venerarem. Tudo porque você está buscando a imagem de bonzinho. Mas infelizmente, quando você é um empreendedor, não é essa imagem que você precisa ter. Na internet, você vai viver com a imagem perfeita do empreendedor.
quando na realidade você vai precisar saber lidar com a sua própria liberdade que você conquistou e saber lidar com a consequência disso, a procrastinação, a falta de vontade de fazer ou a falta de clareza. Você não consegue respeitar os próprios prazos que você cria. Você acha tudo muito maravilhoso, as ideias que você faz. Então essa semana eu vou produzir 7 anúncios, 2 páginas diferentes para o meu negócio, vou captar tantos clientes, mas quando você vê, você só jogou aquilo ali no seu ClickUp imaginário e quando é para você executar, você não consegue executar. Você não se cobra da mesma forma que você precisa. E muitas dessas vezes é a hora que você percebe que talvez a ideia de ter um chefe, uma pessoa te cobrando por resultados, é uma boa. Enquanto na internet vão te vender um sonho de um empreendedorismo perfeito, na realidade você vai estar enfrentando justamente todas as consequências das decisões que você tomou e coisas que ninguém te disse. Você se tornar o vilão para todos os seus funcionários ou você acha que a maioria dos funcionários gosta realmente do chefe? Eles chegam em casa, reclamam do chefe e você acha que contigo vai ser diferente. Você vai ter que ser o cara chato que vai exigir resultados, que vai exigir qualidade, que vai exigir excelência, cumprição de prazos. E muitas vezes algumas pessoas não vão conseguir lidar com isso, não vão conseguir lidar com os feedbacks. Enquanto isso, você vai ter clientes que vão exigir demais, que vão pedir demais, e você vai precisar colocar um basta nisso. Dizer para eles, cara, para fazermos isso, você vai ter que pagar mais. Ou não, não é assim que funciona, não fazemos isso. E ele não vai gostar da sua resposta, vai te encher o saco e você vai ter que se manter firme naquela decisão, mesmo que sabendo que internamente você não está tão confortável com isso, como é a maioria dos casos. Ao invés de se tornar aquele bonzinho que aceita tudo, que o cliente monta em cima e quando você vê, o cara tá te pagando 200, 300 reais para você entregar 5.000 copies, 5.000 criativos, 5.000 páginas no mês, você só atende aquele cara, você tá trabalhando quase num modelo de escravidão para aquele cara, porque você simplesmente não consegue dizer não. Não seria nem uma escravidão para aquela pessoa, mas uma escravidão própria, onde que você não consegue exigir e definir os limites. Então não adianta nada você querer liberdade se na prática você foge da dor. Não adianta nada você querer ser um líder se quando aparece você é o primeiro a fugir da culpa. E eu sei que no final das contas pode ter sido horrível, ter doído muito você ouvir isso, mas é a verdade. E esse canal aqui não é um canal para te motivar, fazer o conto de fadas que todos fazem aqui no digital e toda aquela enfeitação que existe em volta do empreendedorismo. Eu tô tratando aqui com a realidade. E muitas vezes a realidade dói. Esse canal é feito para as pessoas que estão dispostas a ouvir a verdade. E se você é uma dessas pessoas, eu recomendo que se inscreva. Ou então você é uma pessoa que se identificou com esse vídeo e está disposto a mudar. Sair daquela pessoa que só está reclamando das consequências que ela mesma escolheu para a vida dela e vai conseguir se tornar um empreendedor de fato, deixando todo aquele lado mimado para lá e finalmente se tornando um empreendedor, um cara sério e capaz de dar feedbacks, notícias ruins, liderar uma equipe e governar a sua própria liberdade. Porque infelizmente o mercado não perdoa um mimado.